Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mais uma vez. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento e que a gente consiga encontrar aqui o que viemos buscar. Seja amparo, seja consolação, o ombro amigo, esclarecimento, ou também nos reencontrarmos, porque quando a gente se gosta, a gente quer se reencontrar. E quando falamos em felicidade, como o título da exposição de hoje, Felicidade, uma construção do espírito. E aí tem uma mensagem abaixo. Uma análise da convergência entre a psicologia positiva e os ensinamentos espíritas na busca pela felicidade duradoura. Por que uma convergência? Porque o espiritismo, ele possui muitas vertentes, muitas bases que fazem parte dele. E contextualizando isso, o Espiritismo surgiu na França no século XIX com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec em 1857. E na época era algo que chocou bastante. Como ainda hoje, dependendo onde a gente fala ou com quem, é algo que as pessoas ficam meio intrigadas com isso. Mas o que encontraremos no Espiritismo? E aqui é a mensagem que está logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem lê as obras básicas, as mensagens, essas vamos encontrar logo depois da capa, antes do sumário, antes de qualquer conteúdo. Existe uma pequena frase que Kardec coloca informando o que encontraremos nessas obras. E no Evangelho segundo o Espiritismo está assim: as máximas do Cristo, em concordância com o Espiritismo, suas explicações e aplicações ao dia a dia. E a que eu mais gosto de todas as obras é essa, a explicação no início, porque ele diz que não é só encontraremos as máximas do Cristo, não é só a concordância com o Espiritismo, mas é a aplicação disso no dia a dia. Por isso que muito se fala que o Evangelho não é palavra morta. A palavra morta eu leio e acabou. Mas ela é palavra viva, porque eu estudo, compreendo e eu vivencio aquilo ali. Por isso que Emmanuel tem aquele livro chamado Estude e Viva. Viva não é o sentido de sobreviver. Viva é viver aquilo que a gente está estudando. Por isso as aplicações das máximas no dia a dia. E o Espiritismo ele possui uma base que é ciência e filosofia. Por que ciência? Estudando novamente as obras básicas, lá no Livro dos Médiuns, encontraremos um título chamado Método. E ali Kardec comenta o método científico que ele utilizou para elaborar, para compreender, para compilar, enfim, fazer esse estudo. Filosofia, porque questiona questões que nos intrigam há muito tempo. De onde viemos, para onde vamos e assim por diante. Mas como um barco, se fosse essa base do barco muito sólida, por causa da ciência, que a ciência precisa de um método, precisa executar com uma metodologia adequada, mas só essa base no barco faz com que ele não afunde, mas ele não vai para lugar nenhum. Ou se ele vai para onde o mar leva. Então é necessário que ele tenha um leme, algo que dê a direção e uma bússola que mostre para onde ir. E no Espiritismo, essa convergência é a moral do Cristo. É o nosso norte, aquilo que nos orienta para onde devemos ir. Contextualizando brevemente a psicologia, não sou nem um profissional da área, mas o conhecimento é para todo mundo e a base a gente consegue em vários lugares. Ela teve raízes na filosofia grega antiga, com pensadores como Platão e Aristóteles debatendo sobre a natureza da mente e da alma. Platão foi um discípulo de Sócrates. Sócrates não escreveu nada, mas foi um dos principais também. Mais adiante, na verdade bastante mais adiante, 1800, 1700 e quase 1800, a Revolução Industrial nos deixou preocupados com esse avanço tecnológico. Fabrica, 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 para casa, fabrica, fabrica, e parece que ainda estamos nessa Revolução Industrial, porque é o tempo todo dessa forma, é uma correria, não temos mais tempo e até os áudios do WhatsApp se escuta em vezes 1.5 ou 2, porque a gente não tem mais tempo para nada. E aí achamos estranho quando estamos ansiosos, mas é o tempo todo aquela muvuca e não paramos para respirar. Curiosamente, terminando aquele período que se chamou Revolução Industrial, veio um salto e a psicologia teve como uma mudança como algo, uma ciência.
Em seguida dela surgiu a psicologia positiva, um pouco diferente. Um movimento formal e surgiu nos anos 1990, liderada por Martin Seligman. Ela tem um pouco diferente o foco da psicologia normal, aquela da psicanálise tradicional. E a psicologia positiva, eles comentam sobre a desesperança aprendida. Não é a esperança aprendida, mas é a desesperança, que é o nosso dia a dia praticamente. Vai dar errado, a gente tem certeza que vai dar errado. A gente aprende que não vai dar certo, mesmo sem ter tentado. Ela defende que é preciso se dedicar ao estudo das emoções positivas, virtudes e potencialidades humanas. E aí vai a pergunta: quem quer ser feliz? Se alguém responder que quer ser feliz, é igual perguntar para quem está sentado: vocês querem se sentar? Eles vão dizer não, porque eu já estou sentado. Então, se alguém responder que quer ser feliz, significa que ainda não é. Mas a felicidade, como mundo material, e ainda estamos muito ligados a esse apego, pesquisas mostram que bem-estar material não é sinônimo de felicidade, com pessoas ricas enfrentando depressões profundas, contrastando com indivíduos em situações precárias que conseguem ser felizes. Isso é muito comum para quem acompanha aquele grupo Fraternidade Sem Fronteiras, ou Médicos Sem Fronteiras, que vão para vários países em que a pobreza é algo que é uma miséria absoluta praticamente, e às vezes encontram as pessoas sorrindo quando recebem eles. E aí fica muito intrigante, não tem nada. Como que assim está ainda sorrindo? Algumas revistas, ou aquilo que a gente considera que nos trará felicidade, se fazemos um checklist das 10 coisas que queremos que trazem felicidade, geralmente vão estar bens materiais. Quero viajar para a Itália, carro, casa, enfim. E é interessante que, pegando o exemplo, Amy Winehouse, se ela fazer o checklist, ela vai tirar nota 10 de felicidade. E aí talvez ela, de tão feliz, não suportou a vida. Ou entrou para as drogas. Então, será que é isso que realmente traz a felicidade? Talvez porque a gente não tem esse conforto material e a gente começa a condicionar nesses mitos da felicidade, como se trouxessem, mas na verdade não trazem. Existem estudos, inclusive, falando sobre esses mitos da felicidade. Vou ser feliz quando eu tiver meu carro. Vou ser feliz quando eu tiver minha casa. Vou ser feliz quando eu viajar para a Europa e assim por diante. E aí eu brinco que deve ser muito triste ir para casa com um Porsche, chegar numa mansão, sentar à beira da piscina e observar o pôr do sol. É claro que essa é uma brincadeira, porque a felicidade ou a depressão ela não é condicionada ao dinheiro, mas sim aquilo que estamos sentindo. E existem também fatores que influenciam nos níveis de felicidade. Essa é uma psicóloga, é uma das principais pesquisadoras da psicologia positiva, Sonja Lyubomirsky. Ela é russa e em 2004 ela gerou bastante polêmica quando ela distribuiu fatores que influenciam a felicidade em um gráfico de pizza. E ao invés de uma mera questão de sorte ou destino, a felicidade, segundo a pesquisadora, é algo complexo influenciado por uma combinação de fatores. E aqui é a equação da felicidade. Então, para quem gosta de matemática, aqui é a equação da felicidade e os fatores que influenciam nela. Aqui é a distribuição do estudo que ela fez. Então, no estudo que ela fez, os fatores que influenciam a nossa felicidade. 50% é a nossa genética. Segundo a nossa ciência material, não tem como mudar. 40% são as nossas atitudes, 10% condições externas. Para a ciência material, a gente já pode ser mais ou menos meio feliz, porque se 40% depende de nós, a gente já pode ser meio feliz no mínimo. Porém, veio os estudos depois, de uma outra área da genética, a epigenética, mostrando como que as nossas atitudes influenciam aqui. Então a gente já pode ser no mínimo mais que 40% feliz.
Mas a gente está no centro espírita e falamos do espiritismo. E a gente entende, através dos estudos, sobre a programação reencarnatória, onde a gente participa escolhendo, ou em conjunto, nossa genética e condições externas. Então, aquilo que hoje a gente não pode mudar, nós participamos da escolha que a gente não pode mudar. Nas obras de André Luiz, é a que mais encontra, pelo meu conhecimento, mas existem outras obras. E ali ele, no livro Os Mensageiros, se eu não estiver enganado, ele está acompanhando ali a parte da reencarnação, desse planejamento reencarnatório no nosso lar. E ele percebe que existia um espírito com um corpo feminino, que estava mostrando lá todo, como se fosse todo descritivo do corpo que teria, e falando que não tinha gostado aos organizadores. E ele até achou estranho, né? Quando foi olhar, o corpo estava muito perfeito. Estava tudo certinho como a gente quer quando estamos encarnados. Poucas doenças, padrão de beleza. E ele achou estranho, muito exigente, o que ela quer? E aí, quando ele escuta, ela fala que estava muito bom aquele corpo. Ela falou que precisaria de alguns alertas para não se perder naquilo que ela se propôs a fazer na reencarnação. Então, se a gente acha ruim a genética ou condições externas, nós participamos nas escolhas daquilo que hoje estamos passando. Mas, materialmente, precisamos frisar, 40% depende só da gente para a ciência material. E existe também na psicologia positiva o modelo PERMA. O que é isso? Emoções positivas. O que significa? Cultivo de alegria, gratidão, esperança e serenidade. Engajamento, que é o envolvimento nas atividades do dia a dia, as que gostamos, as que não gostamos também. Relacionamentos são as conexões, seja na família, seja num grupo espírita, seja aqui nos reencontrando. O sentido, qual que é o propósito do que estamos fazendo? E realizações. PERMA é uma sigla em inglês, mas aqui são as palavras já traduzidas para o português. E aí, no detalhe, brevemente cada uma. Emoções positivas é a quantidade de palavras mais emoções positivas que temos durante o dia. Quando tem uma maior relação disso, significa maior bem-estar. Se eu falo 3 coisas boas e uma ruim, e aí a gente parar para refletir como é que é os nossos dias, quantas reclamações estamos fazendo e quantas palavras boas estamos dizendo ou incentivando alguém. Quantas fofocas estamos fazendo e quão bem estamos falando daquela pessoa para outras pessoas. É relacionado à inteligência emocional, intrapessoal e interpessoal. Emoções positivas, existem estudos também sobre a questão do abraço, por isso da imagem. Como o abraço nos traz sensações boas. E um novo estudo, que já é não tão recente, mas é bem novo, sobre as moléculas da emoção, que causou um pouco de alvoroço quando vem os estudos, porque ia em contrapartida com aquela indústria do só remédio, quando mostra que existiam emoções que mudavam a questão hormonal do próprio corpo. E são estudos recentes, mas que é da nossa ciência material. Não é o espiritismo, é a ciência material, indo de acordo com aquilo que o espiritismo já havia dito, ou outras obras espíritas escritas também. Na visão espírita, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a indulgência, a moderação e a serenidade. O contentamento com o necessário, segundo o Livro dos Espíritos, é fonte de verdadeira felicidade. Indo de encontro também com aquela questão anterior dos mitos da felicidade, que a gente precisa ter para ser feliz. O segundo ponto é engajamento, nível de envolvimento nas atividades do dia a dia, as menos prazerosas, inclusive.
atividades que nos inspiram e nos permitem atingir nosso próprio potencial. E no Espiritismo nós encontramos isso onde? Capítulo 3, Lei do Trabalho, Lei do Progresso, Pluralidade das Existências. Então tudo isso que a psicologia positiva lá, quase nos anos 2000, estudou e demonstrou, o Espiritismo já havia também falado e escrito. Mas lá no início eu falei sobre a aplicação das máximas do Cristo, porque se a gente apenas lê, a gente não executa. Igual um manual de uma máquina. A gente espera dar problema na máquina para buscar o manual. Quando a gente deveria primeiro ler o manual, se o manual vem para operar a máquina. E para nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras básicas, a gente lê o manual quando? Quando está no sufoco? Ou já quando recebe o manual vindo aqui ou de alguém? Normalmente, falar por mim, é quando está no sufoco, que a gente vai procurar o manual. Mas estamos aqui para melhorar, lógico. No Evangelho também encontraremos: buscar e acharei, ajuda-te e o céu te ajudará. Relacionamentos positivos, qualidade e quantidade de relações positivas. Nas leis morais encontraremos a parte da lei de sociedade. As afeições puras e sinceras são consolações que Deus concede ao homem na terra. Bem-aventurados os misericordiosos, vai falar sobre o perdão, reconciliar, o argueiro e a trave, que eu consigo ver o mal lá no outro que está fazendo errado, mas eu não consigo ver algo grandioso de problema em mim. Não julgar para não ser julgado, fala da indulgência. Atire a primeira pedra quem estiver sem erro, mas a gente gosta de atirar pedra. Depois teremos o significado. E aqui vamos fazer um pouco diferente antes. Contar uma história. A logoterapia é a busca por sentido na vida. E o psiquiatra Viktor Frankl, ele ficou mundialmente conhecido depois de descrever a sua experiência dramática em 4 campos de concentração nazistas, em seu best-seller internacional Em Busca de Sentido. Para quem acompanha a Nete Guimarães, que é uma palestrante espírita, ela cita bastante trabalhos desse Viktor Frankl, talvez já conheça. Mas brevemente a história desse psiquiatra. Era casado, a esposa estava grávida, morava com a família e veio os nazistas e ele era judeu, vai para campo de concentração. E o método era separar a família, porque quando a gente está unido, relacionamentos positivos, a gente fica fortalecido. Então foi cada um para um lado. E ali ele passou mais ou menos 3 anos. E nesses 3 anos, ele percebia que muitas pessoas se suicidavam nas cercas elétricas. Tinha umas correntes de alta tensão, então chegava ali e já fritava na hora. E era liberado o acesso, porque se vai morrer ou não, para os nazistas não importava. Mas ele percebeu que existiam grupos de pessoas que nem cogitavam fazer isso. E ele começou a estudar e perceber, como psiquiatra, comportamento humano, notou que existia algo em comum em quem não queria se suicidar. E era justamente o sentido na vida. Existia um sentido por estar ali e tinham certeza que aquilo iria passar e ia haver uma vida após aquilo tudo. Terminou o período, depois de 3 anos. Quando saiu, não encontrou ninguém mais da família. Mas mesmo assim, a vida para ele continuou tendo sentido. Talvez precisou mudar no meio do caminho. Não tinha mais a esposa, não tinha mais o filho. E depois disso ele desenvolveu muitos trabalhos. E ficou muito conhecido nessa área da psicologia como psiquiatra. Então o significado é pertencer a algo maior. É um propósito de vida. E quando eu digo pertencer a algo maior e propósito de vida, não estou dizendo religião. Porque eu posso pertencer a algo maior e sentido na vida sem ser religioso, inclusive. Eu gosto do exemplo do Drauzio Varela. Se afirma ateu, e o que me intriga é que ele fazia trabalho voluntário em penitenciária. Por que um ateu vai numa penitenciária conversar com alguém? Ele não espera uma recompensa por fazer aquilo. Talvez talvez algum espírita, eu acredito na reencarnação, eu vou lá porque eu quero receber
uma vida melhor, um bônus hora no nosso lar, como o André Luiz comentava. Mas para ele, acabou, acabou. Mas mesmo assim, tinha um sentido a vida para ele. Se sentia bem em fazer o bem a outra pessoa. E o Livro dos Espíritos encontraremos o objetivo da reencarnação. Por que estamos aqui? Escolha das provas, lei de liberdade, porque nós possuímos o livre-arbítrio para escolher, tanto antes de encarnar, como encarnados. Ocupação e missões dos espíritos. Encontraremos também, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Qual o objetivo de estar fazendo isso aqui? Faço pelo bem ou faço porque eu quero ser notado? Por fim, realizações e conquistas. Superação interior, sensação de realização. Com esforço, o homem pode vencer suas más inclinações. No Livro dos Espíritos encontraremos isso. E o verdadeiro progresso está na vitória sobre si mesmo e no cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente estuda a lei de justiça, amor e caridade, quem já leu vai ver que não é subtítulo diferente. Não tem um subtítulo para a lei do amor, lei de justiça, lei de caridade. É tudo a mesma coisa. Quando a gente vai fazer bolo, coloca farinha, óleo e ovo. Bateu tudo. Tem como separar? Não tem como separar. Lei de justiça, amor e caridade. É tudo junto. A justiça é boa porque é amorosa e é amorosa porque é justa. E a conexão com a doutrina espírita. Todas as 5 chaves dessa psicologia positiva, PERMA, já estão presentes nos ensinamentos do Espiritismo. Mas antes disso ainda já estavam nos ensinamentos de Jesus, nosso modelo e guia, como fala a doutrina espírita. Não podia fazer um início falando sobre a base científica, filosófica, falar da psicologia, e isso não culminar no nosso mestre. Toda a doutrina espírita vai falar sobre a base que Jesus já havia comentado, mas não havíamos entendido. Então vem para explicar de uma outra forma, bem mastigadinho para a gente conseguir entender, mas a gente é cabeça dura e demoramos para entender. Nós vamos conseguir. E uma reflexão final. A felicidade não é algo que se recebe pronto, mas algo que se constrói, conquista e cultiva. Por isso é necessário desenvolver, é preciso botar a mão na massa. Primeiro, caminhada evolutiva. O espírito torna-se progressivamente capaz de viver o bem-estar verdadeiro. Independência das circunstâncias. A felicidade genuína não depende de fatores externos, mas da vida interior. Talvez alguns já devem ter escutado quando Francisco de Assis estava capinando ou cuidando de repolhos. Foram pedir para ele, olha, onde que tu gostaria de estar? Ele fala, aqui, porque eu estou fazendo o que eu quero. E aí volta aquela questão da ansiedade, a gente faz porque tem que fazer e pensando lá na frente. Então ele estava aproveitando o momento, sendo feliz com aquilo que ele possuía. Não impede e não significa que a gente deve parar de almejar. Não. Precisamos almejar por causa que a lei é de progresso justamente. Precisamos evoluir e melhorar. Mas uma coisa independe da outra. A gente pode ser feliz e continuar buscando melhorar e mais conforto. Conexão com o bem. Cultivar emoções positivas através de música, leitura, contato com a natureza, atividade física, aquilo que nos traz bem-estar. E a regra é bem simples. Nos faz bem e não faz mal a ninguém, continua que está certo. E eu gostaria de comentar também, porque aqui a gente fala sobre felicidade e a busca da felicidade, né? E normalmente, espírita aqui, não é que acredita na reencarnação, nós temos certeza da reencarnação. E por ter certeza, a gente às vezes deixa para depois. Deixa para depois, porque eu vou ter mais uma próxima vida. Ah, eu perdoei, mas eu não quero mais perto. Na próxima vida, talvez a gente se acerte, né? Já devem ter visto, talvez, mas existem várias pesquisas em vários hospitais, em vários países,
que entrevistando pessoas que estão no leito de morte, nenhuma pessoa se arrepende de algo que fez. Fizeram por causa da circunstância, tem justificativa, enfim, mas é quase unânime que se arrependem de coisas que não fizeram, que foram deixando para depois. E tem uma música bem legal do Titãs, que o nome é Epitáfio. E aí eu sempre gostei da música, mas eu não sabia o significado de epitáfio, até que eu pesquisei no Google. E diz assim, no dicionário, na verdade, mas eu fui no Google, que é muito mais prático. Um epitáfio é uma inscrição em um túmulo ou monumento funerário, geralmente com o objetivo de homenagear a pessoa ali. E o início da música é assim: devia ter amado mais. E assim, a música se desenrola com devia ter feito, devia ter feito. Tem um texto também do Marcos Piangers, que é muito bom, que ele diz, não acha uma tragédia. E ele vai falando, porque a gente deixa a vida para depois. É da casa para o trabalho, trabalho para casa, sábado alguma coisa, domingo vamos se reunir a família mais um pouquinho, tem que suportar cunhado e cunhada, e reclama que já é segunda, e vai tudo de novo. E a vida fica para depois. E ele diz, aí às vezes a gente sai de casa, alguém que a gente ama morre, e a gente vai dizer, meu Deus, que tragédia. Mas não é uma tragédia, isso acontece todos os dias. E a gente acha que nunca vai ser com a gente. Mas um dia acontece. E aí depois já é tarde, porque quando teve um momento para aproveitar, o momento de ser grato a gente não era. Estava preocupado com outras coisas. E o Braulio Bessa tem um poema que eu acho muito bonito, e um trecho ele diz, não espere um funeral para dar flores, entregar enquanto há chance. E o nosso exercício, não o de vocês, mas o nosso, é buscar essa felicidade em momentos pequenos, aproveitar os momentos de reencontro, seja aqui, mas principalmente em família. Porque se a gente teve o planejamento reencarnatório naquela família, a gente participou das escolhas. Por mais difícil que seja, tolerar e ter paciência, porque normalmente a gente escolhe para quem é para ajustar. E quem é para se ajustar quer dizer que a gente não tem uma boa relação às vezes. E por fim, convido para que façamos uma prece final. Então, quem quiser fechar os olhos, fique bem à vontade. Bom Pai, amigos espirituais, benfeitores da casa, gratos por esse momento de estarmos aqui reunidos em torno da doutrina espírita, aprendendo um pouco mais, relembrando os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, que nos auxilie a compreender mais. Se possível, é claro, continue nos dando mais discernimento, mais lucidez, mas que nós mesmos tenhamos coragem de colocar em prática isso dia a dia. Que tenhamos uma ótima semana e que assim seja.